Isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos para a nossa live de hoje. Nós vamos falar hoje sobre nódulos de tireoide, né? Abordar todas as dúvidas que vocês têm aqui, que vocês precisarem, tiverem de dúvida, vão mandando aqui pra gente que nós vamos abordar tudo. Vamos começar falando dos nódulos da tireoide e falando nos nódulos da tireoide, eu preciso perguntar para ti, Fábio, o que é a tireoide, né? Porque a gente vai falar de nódulo, não dá para falar de nódulo sem saber o que é tireoide. Então, a tireoide é uma glândula. Glândulas são todos órgãos que produzem uma secreção. No caso da tireoide, ela é uma glândula endócrina, né? Ela produz hormônios. E hormônio é uma secreção de uma glândula que é jogada na corrente sanguínea. E então, ela produz hormônios. A tireoide é uma glândula que todos nós temos, né? É comum aí o pessoal falar, eu tô com tireoide. Não, tireoide todo mundo tem. Você pode ter uma doença na glândula tireoide. A tireoide é uma glândula grande, ela está localizada no nosso pescoço, na região anterior do pescoço, aqui na frente da garganta, e ela tem o formato de uma borboleta, aqui na região da garganta, anterior à garganta. E essa glândula, ela produz dois hormônios, né, o T3 e o T4, que é a tiroxina, né? A triodotironina, tetraiodotironina ou tiroxina, que são hormônios que regulam o nosso metabolismo. Perfeito, ótimo. E para que serve a tireoide, né? Dentro disso, eu vou te fazer uma próxima pergunta sobre o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. Mas para qual que é a função da tireoide? Então, a tireoide produz esses hormônios que eu comentei, né? O principal deles é o T4, que é a tiroxina. Esse hormônio, ele regula o nosso metabolismo. Então, quer dizer, o que é o metabolismo? É a velocidade com que a gente metaboliza as nossas substâncias que a gente consome, os alimentos que a gente come. É a velocidade com que o nosso organismo metaboliza as coisas e gera calor, gera energia para a gente. Então, por exemplo, quando a gente está no frio, o nosso organismo precisa gerar mais energia. Então, automaticamente, você tem um aumento natural, normal dos hormônios tiroidianos. No calor, reduz um pouco. E isso vai equilibrando, dependendo de fases da nossa vida. Se você está na fase de crescimento, se você está numa fase pós um trauma importante. Então, tem várias coisas que elevam ou diminuem o hormônio tiroidiano. Se você tiver um excesso de produção desses hormônios, você tem hipertireoidismo. Se você produz pouco hormônio, menos que o normal, você tem uma doença chamada hipotireoidismo. Como eu falei, esses hormônios, eles comandam o nosso metabolismo. Tá? Então, se eu tenho mais hormônio do que o normal, ou seja, eu tenho hipertireoidismo, a velocidade do meu metabolismo vai ficar anormalmente rápida. Então, eu vou ter uma aceleração anormal do meu metabolismo. O que vai acontecer com a pessoa? Ela vai sentir muita fome, vai comer muito, vai ter dificuldade para dormir, porque ela vai ficar extremamente agitada. Ela vai emagrecer mesmo comendo muito, tá? E aquela pessoa agitada, fica irritada com qualquer coisa, tem dificuldade para dormir, sua muito, né? Aquela pessoa que sente muito calor, tem intolerância ao calor. Então, é a característica do hipertireoidismo. E o hipotireoidismo é exatamente o contrário. Como o metabolismo fica devagar, fica lento, essa pessoa começa a ter o quê? Fraqueza, indisposição, sem vontade para fazer as coisas, muito sono, tá? Pouca energia para fazer as coisas, começa a engorda mesmo comendo muito pouco, tem pouca fome e engorda. Então, quer dizer, você vê que eles alteram a velocidade do metabolismo, né? Então, são doenças hormonais, né? Então, se você tiver algum desses sintomas, você tem que procurar um médico endocrinologista. Quem trabalha com isso é o endocrinologista.
tá? E é ele que vai poder te orientar e fazer o tratamento para isso. Para você ter uma ideia, né, as pessoas que têm hipertiroidismo é uma das causas mais importantes de emagrecimento abrupto. Uma pessoa que perde peso muito rapidamente, uma coisa que sempre você tem que pensar é hipertiroidismo, tá? Sim, perfeito. Lembrando que quando os médicos pedem, né, o TSH associado a esses hormônios, né, é porque o TSH ele estimula a produção, né, ele é liberado pela hipófise e estimula a produção dos hormônios tiroidianos, que são o T3 e T4. Então, por isso que é feito a pedido do TSH junto ao T3 e ao T4 para fazer a associação desse hiper ou desse hipotiroidismo na teoria, ok? Eu acho, Pablo, que a gente já podia aproveitar que nós estamos falando, né, dessa parte, né, que é comum, quando a pessoa tem esses sintomas, o médico pedir a dosagem sanguínea desses hormônios, né, do TSH, do T3, do T4, e que agora aqui no Artemis, além de anatomia patológica, nós estamos fazendo também a parte de análises clínicas, né? Então, se você quiser falar um pouquinho dessa parte aí, rapidinho. Tá joia, novidade em primeira mão então, pessoal. Já que o Fábio soltou a novidade, vamos falar então. Nós começamos as análises clínicas aqui no Laboratório Artemis, sou responsável técnico pelas análises clínicas, tá? Então o Fábio é responsável pela anatomia patológica e eu responsável técnico pelas análises clínicas. Estamos com uma equipe já treinadinha, preparada, pessoal bom de coleta, o pessoal que a gente entende que o paciente, o medo do paciente é o medo da coleta. Então a gente tem uma equipe pronta, uma equipe treinada para coleta infantil, para coleta adulta, para os demais exames que vocês precisarem, para todas as faixas etárias estamos fazendo coleta, além dos exames citogenéticos que nós já fazíamos as coletas de sangue, agora estamos trabalhando também fazendo com muita qualidade os exames de bioquímica, exames de hormônios, as vitaminas, o que vocês precisarem, estamos atendendo agora. Urina, cultura, e a gente vai cada vez numa crescente acabar melhorando, né, cada vez mais a qualidade dos nossos exames, né, Fábio? Sim, com certeza. Né? Nossa ideia de ampliar o laboratório foi realmente para a gente fazer um trabalho diferenciado. Né? Existem vários laboratórios de análises clínicas na cidade, mas a nossa ideia desse trabalho é realmente fazer um trabalho diferenciado, da mesma forma que a gente já tem um trabalho muito diferenciado na área de anatomia patológica, poder trabalhar também, então, com essa parte de análises clínicas. Perfeito. Estejam todos convidados a vir aqui, dar uma ligadinha, ver como é que funcionam nossos exames. Estão de portas abertas, ok? Uhum. Voltando sobre os nódulos de tireoide, e vamos falar agora que a gente falou da tireoide, eu quero te perguntar o que são esses nódulos, né, que é o título da nossa live, que surgem na tireoide. Então, a tireoide, como qualquer outro órgão, ela pode ter formação de nódulos, né, massas, um crescimento anormal de parte da tireoide. E quando você tem uma proliferação celular na tireoide, a tireoide aumenta de tamanho, né, esse aumento pode ser difuso, quer dizer, um bócio, né, a tireoide aumenta de tamanho, e pode ser focal, formando nódulos. A pessoa pode ter um nódulo ou pode ter vários nódulos. Esses nódulos podem ter vários tamanhos, né? Você pode ter nódulos muito pequenos, que você só vai descobrir que você tem fazendo um exame de imagem, principalmente ultrassom, ou podem ter nódulos que crescem bastante e a pessoa tem nódulos palpáveis no pescoço. Fica com o pescoço aumenta de tamanho e forma aquela tireoide grande, né? Que a gente chama de bócio. Né? Então, os nódulos de tireoide são extremamente comuns. Tá? Acredita-se, né, que até 50% das pessoas vai ter nódulo de tireoide durante a sua vida. Muitas vezes, nódulos pequenos, que muitas vezes a pessoa não vai nem descobrir que tinha esse nódulo. Mas se você fizer ultrassom em massa na população, você vai ver que até uma quantidade grande, né, em torno de 50% até 60% das pessoas podem ter pelo menos um nódulo na tireoide. Perfeito. Isso que eu ia te perguntar.
agradecer aqui ao Dr. Luiz Augusto, aqui, ó, Dr. Luiz Augusto Cassetari, cirurgião de cabeça e pescoço, está aqui ao vivo na nossa live. Obrigado pela presença. Uhum. Trabalha muito para adquirir a gente aí. Obrigado por estar prestigiando a gente. Um abraço, doutor Luiz. Eu ia te perguntar, inclusive, da frequência, Fábio. Quão frequente que são esses nódulos na tireoide, né? Então, foi aquilo que eu te falei. Os nódulos são muito frequentes, mas a grande maioria deles são lesões benignas, tá? É uma porcentagem muito pequena dos nódulos de tireoide que são câncer de tireoide, né? Mas os nódulos de tireoide são comuns e eles são muito mais frequentes em mulheres, tá? Se você for ver, as mulheres têm aí 7, 8 vezes mais chance de ter nódulos na tireoide do que os homens. Isso decorre do quê, Fábio? Não tem uma explicação clara. Acredita-se que pode ter relação hormonal, mas não existe uma explicação, uma causa clara por que as mulheres têm realmente mais nódulos na tireoide do que os homens. Tá? Entendi. A coisa é interessante. As mulheres têm muito mais nódulos do que os homens. Só que esses nódulos, a grande maioria, são benignos. Os homens têm muito menos nódulo. Mas a chance daquele nódulo no homem ser maligno é maior, porque ele tem menos nódulos. Entendeu? Uhum. Quando então, surge é para ter alguma coisa mesmo. Pode ser que seja câncer. É mais frequente ser câncer nódulos em homens, tá? Legal, bem explicado. E quanto aos nódulos, né? Eles podem ser benignos, malignos? Como que funciona os nódulos? Isso, então. A doença mais comum, o principal nódulo de tireoide é o nódulo do bócio, o nódulo coloide, que a gente chama. A grande maioria desses nódulos são benignos. O bócio, né, ele era muito comum antigamente pela falta de iodo. Né? O iodo é a matéria-prima para produzir os hormônios da tireoide. Então, antigamente, principalmente em regiões longe do mar, tinha falta de iodo na dieta e as pessoas desenvolviam bócio. A nossa região aqui no Mato Grosso do Sul era uma região que tinha muito bócio. Eu lembro até quando eu vim para cá, uns 15 anos atrás, principalmente na aldeia indígena, que eles não tinham muito costume de comer sal, eles ainda tinham uma quantidade grande de bócio aqui. Hoje, como você coloca iodo no sal, se você pegar lá o sal, tá sal iodado. O sal é iodado justamente por isso, para repor o iodo e não ter bócio. Então, hoje, aqueles grandes bócios, aqueles nódulos enormes de bócio, hoje já são mais raros, né? Mas mesmo assim, ainda o nódulo mais comum é o nódulo coloide, é o bócio, né? De um aumento totalmente benigno da tireoide. Aí depois disso, você tem as neoplasias da tireoide, que podem ser benignas ou malignas. Na benigna, você tem os adenomas, que são neoplasias benignas, então não é câncer, né? Que não são muito comuns. E você tem as neoplasias malignas da tireoide. Que aí você tem 4 tipos de neoplasias malignas da tireoide. Você tem o carcinoma papilífero, você tem o carcinoma folicular, o carcinoma medular e o carcinoma anaplásico. O mais comum de todos é o carcinoma papilífero. Ele dá mais de 85% dos cânceres de tireoide. E ainda bem que ele é o mais comum, porque ele tem um prognóstico muito bom. A chance de cura do carcinoma papilífero de tireoide é muito grande. Né? Os outros já são um pouco piores, mas eles são muito mais raros. Ótimo. Quer dizer que o prognóstico continua sendo muito bom ali devido ao papilífero. Sim, nós vamos conversar bastante disso mais à frente. Legal. E como que eu consigo identificar se eu tenho um nódulo na tireoide? Então, nódulo você pode localizar. Se os nódulos são grandes, você pode localizar esse nódulo pela palpação. Você vai no seu médico vai olhar aqui na tireoide, vai palpar e pode até localizar um nódulo. Mas isso são nódulos grandes, né? Nódulos que aumentam o volume do pescoço. Mas os nódulos menores, que são a grande maioria, são detectados por exames de imagem.
E o principal exame de imagem que você usa para avaliar a tireoide é o ultrassom de tireoide. Então, você vai ver que a maioria das mulheres aí, o próprio ginecologista ou outro, acaba pedindo ultrassom da tireoide para avaliar a tireoide de tempos em tempos, né? Para ver se ela tem nódulo, alguma coisa, para fazer realmente um rastreamento da possibilidade dela ter um câncer de tireoide. Perfeito. Então a gente fica com a palpação e o ultrassom, né? Isso, exatamente. Ok. E todo nódulo, né? Ele o nódulo, a pessoa apresentou um nódulo ali na tireoide, ele é obrigatório ser puncionado buscando esse gancho, né? O que é a punção e como que é feito esse exame, né? Mas eu quero saber se todo nódulo tem que ser puncionado. Existem critérios para você puncionar a tireoide. O que é punção? Punção usa uma sigla, né? PAAF, né? P-A-A-F. Punção aspirativa por agulha fina, em que você vai pegar uma agulha, né? Igualzinha àquela agulha que usa para colher sangue, vai colocar no pescoço da pessoa, vai entrar na tireoide e vai aspirar células dessa tireoide do nódulo da tireoide guiado por ultrassom. É um exame simples, rápido e que é feito ambulatorialmente, não precisa internar. É um exame super simples, rápido. A tireoide é superficial, está bem perto da pele, aqui no pescoço. Baixa complexidade. Altíssima complexidade. E esse exame, ele tem a facilidade de dizer, né, se essas células são benignas ou malignas na análise pelo médico patologista. Então, eu fiz um ultrassom, tem um nódulo de tireoide, eu tenho que funcionar esse nódulo? Depende. Nódulos muito pequenos não têm indicação de punção. A indicação clara pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia são nódulos acima de 1 centímetro. Em tese, todo nódulo acima de 1 centímetro deve ser puncionado, tá? Mas aí também tem critérios, né? Tem pessoas que têm vários nódulos na tireoide, não precisa funcionar todos os nódulos. Se eles têm características semelhantes, ultrassonograficamente todos são parecidos, você pode funcionar simplesmente um nódulo maior. Agora, se tem um nódulo que se destaca dos outros, a gente pode funcionar às vezes 2 nódulos, né? Para você ver as características. Agora, nódulo menor de 1 centímetro, você não funciona? Em tese, não. A menos que esse nódulo tenha muita característica suspeita no ultrassom. A característica suspeita dele seja muito grande, aí você pode funcionar em um nódulo de 7 milímetros, 6 milímetros. Menos que isso, não se funciona. Tá? Porque nódulos muito pequenos, primeiro que você não tem nem a precisão de você pegar um nódulo, tá? Um nódulo aí de 3 milímetros, 4 milímetros, você, por mais que você seja guiado por ultrassom, você não tem nem certeza se você está com a agulha realmente no local certo. Então, não se deve funcionar nódulos muito pequenos. E isso é uma coisa interessante, porque eu faço punção de tireoide, tá? Eu trabalho com punção de tireoide desde 2002, lá em Santos, e aqui em Dourados faz 15 anos que eu faço punção aspirativa de tireoide. Quase então, 20 aninhos. Quase 20 anos funcionando tireoide. Então, a gente tem que ter critério, né? Tem que ter critério. Eu falo assim, eu ganho dinheiro fazendo punção de tireoide e muitas vezes eu contraindico punção. Por quê? Porque não tem indicação. Não adianta você ficar funcionando nódulos que não vão mudar o prognóstico do paciente. Sabe? Um nódulo de meio centímetro pode ser um câncer de tireoide? Pode ser. Tá? Mas você não sabe nem se isso vai evoluir, não muda o prognóstico. Tá? Não muda o prognóstico. E você pode acabar fazer uma cirurgia para tirar a tireoide sem necessidade, sabe? Então, por isso que eu falo, a gente tem que ter critério para indicar os exames, né? Então, se você for seguir ao pé da letra, são nódulos acima de 1 centímetro, tá? Ó, o Dr. Luiz Augusto Cacefari fez um comentário pertinente à sua fala aqui, ó. Diagnóstico extremamente precoce do câncer de tireoide não muda o prognóstico.
Exatamente, é isso que eu estou falando. Nódulos muito pequenos, aí você dá o diagnóstico de um nódulo lá de meio centímetro, você não vai fazer nada? Não, você tem o diagnóstico. Acaba fazendo uma tiroidectomia numa paciente que talvez esse câncer nem se desenvolvesse, Sim. sabe? Nem se desenvolvesse. E como os prognósticos são bons já, né? Compensa Sim. esperar um tempinho, né? Exatamente. Acompanhar esse nódulo antes de fazer a punção, né? Perfeito. Então, aproveitando essa situação que a gente está falando de punção de tireoide, né? Eu trabalho com punção de tireoide há muito tempo e faço punção aqui na cidade, né? Atualmente eu estou fazendo punção lá na Clínica Santa Maria, né? Lá eu já faço há quase 15 anos punção lá na Clínica Santa Maria, né? Lá próximo ao Hospital do Coração, ao lado do Hospital do Coração. E também estou fazendo aqui no Instituto Radiológico da Grande Dourados, aqui em frente ao Artemis Laboratório, dentro do complexo do Pax Primavera aqui. Então, se vocês tiverem um pedido de punção de tireoide, necessitarem de um diagnóstico, fazer uma punção de tireoide, pode nos procurar, tá? Pode ligar aqui no Artemis, mas o ideal é que vocês liguem diretamente nas clínicas para agendar as punções. Depois eu vou passar os telefones aqui mais à frente. Vamos lá, Paulo. Perfeito. Deixa eu... tinha uma pergunta que mandaram, que era uma dúvida que pertinente ao que a gente está falando, sobre a retirada de nódulos. Se todo nódulo de tireoide precisa ser operado. Então, por isso que você faz a punção, né? O objetivo da punção é você não operar um nódulo benigno que não tem necessidade de tirar, né? Então, por isso que você faz a punção. A grande maioria dos nódulos são benignos, então você faz a punção, confirma que é benigno e aí você não opera a tireoide. A menos que aquela tireoide esteja tão grande que ela esteja comprimindo alguma estrutura do pescoço, tá? Então, quer dizer, às vezes o bócio, aquela tireoide está tão grande que ela começa a comprimir a traqueia, começa a comprimir algumas estruturas do pescoço e você tem que operar. Mas se não tiver isso, confirmou que o nódulo é benigno, você não opera, tá? Perfeito. Agora vamos sair do nódulo, já vamos para a parte do câncer de tireoide, pode ser? Vamos só falar um pouquinho, antes de entrar no câncer, da análise do exame, né? Importante. Da questão do exame citopatológico. Citopatológico. Porque aí eu ou o médico ultrassonografista, radiologista, funciona a sua tireoide, colhe o material, faz as lâminas, os esfregaços, e essas lâminas têm que ser levadas para o laboratório de anatomia patológica para o médico patologista examinar. No caso, eu sou médico patologista, eu analiso essas lâminas. E aí, o que eu vou dar de resposta nesse exame, né? Eu vou dizer se aquilo é benigno, se aquilo é maligno, ou se aquilo existe também um indeterminado, tá? Existe uma quantidade, certos tipos de lesões de tireoide que a punção não consegue determinar. Eu não consigo dizer se aquilo é realmente maligno ou se aquilo é benigno, tá? Não é uma quantidade grande, mas são as chamadas lesões foliculares celulares. E essas daí, infelizmente, são lesões intermediárias e que muitas vezes o paciente vai ter que ser operado porque a punção não consegue determinar e, na maioria das vezes, esse diagnóstico acaba sendo benigno, tá? São as chamadas punções indeterminadas, né? Então, muitas vezes, o pessoal fala, mas a punção não serviu para nada. Serviu, ela demonstrou que aquela lesão pode ser não estou dizendo que ela é câncer, que ela é positiva, mas eu estou dizendo que tem uma possibilidade de ser, tá? Hoje existem alguns exames de biologia molecular, até nós colhemos aqui, até nós conseguimos fazer esse exame no material da própria PAF, que consegue nos ajudar a fazer isso, né? Apesar de ser um exame caro, né? Um exame caro, mas é um exame que pode evitar, muitas vezes, de você fazer uma cirurgia de tireoide, às vezes desnecessária.
Mas é um exame caro e que os convênios ainda não pagam. Mas é uma possibilidade que existe para você evitar, às vezes, de fazer uma tireoidectomia, às vezes, que a lesão é benigna. E uma outra característica da PAF de tireoide é que, às vezes, ela dá inconclusivo. Aí não é indeterminado, é inconclusivo. Porque por mais que a pessoa que funcione tenha experiência, saiba funcionar, às vezes você não pega a célula, tá? E aí você dá um inconclusivo. O que é o inconclusivo? Não veio célula da tireoide, veio só sangue, tá? Ou não tem célula. E aí, na maioria das vezes, a indicação é repuncionar o paciente, tá? Isso às vezes acontece, nós temos que refazer a punção, porque não veio material adequado. Então, uma punção de tireoide dá 4 informações. Ou ela diz que aquilo é inconclusivo, tem que repuncionar, ou que aquilo é benigno, então é só acompanhamento, ou aquilo é indeterminado, que pode necessitar de cirurgia, vai depender dos dados clínicos, e se der positivo, aí não tem jeito, é câncer de tireoide, e o paciente vai ser submetido à cirurgia de tireoidectomia. Perfeito. É por isso que a gente não, né? Você, no caso, quando faz a punção, pega uma quantidade de material até razoável para se fazer 3, 4 lâminas, né? Sim, sim. Para você ter um material adequado, para você poder analisar uma quantidade razoável de células e ter a certeza do diagnóstico. Perfeito. Mais uma colocação da parte de diagnóstico e nódulo. Vamos partir para o câncer agora? Você acha que... Câncer de tireoide, vamos lá. Então tá bom. Sobre o câncer de tireoide, né? Qual é a frequência do câncer e como depois... Vamos falar da frequência do câncer, depois eu te faço outra pergunta. O câncer de tireoide, ele teve um aumento muito grande de incidência nos últimos anos, principalmente em mulheres. Mas o que acontece é muito mais por aumento de diagnóstico do que por aumento da incidência do câncer propriamente dito, né? Porque antigamente você não fazia quase ultrassom, você faz ultrassom, faz punção, você diagnostica muito mais. Então, se você pegar as últimas estatísticas do INCA, você vai ver que o câncer de tireoide estava lá atrás, em 9º, 10º lugar, hoje ele está ali, 5º lugar nas mulheres aí. Então, ele aumentou bastante. Mas, por outro lado, apesar de você estar fazendo mais diagnóstico, cerca de 85%, quase 90% dos cânceres de tireoide são papilíferos e foliculares, que são cânceres que têm um prognóstico muito bom. A chance de cura dessas neoplasias é superior a 90%. Tá? Existe tratamento específico e a cura é muito grande. Agora, existem 2 tipos de câncer de tireoide, que é o carcinoma medular e o carcinoma anaplásico, que tem prognóstico ruim. Mas, graças a Deus, esses cânceres são menos comuns. Tá? Eles correspondem aí a menos de 10% das neoplasias malignas da tireoide. E eles têm uma característica bem diferente. Eles crescem rápido, formam grandes massas no pescoço. Tá? Então, eles têm características clínicas e ultrassonográficas bem diferentes. Perfeito. Quanto ao tratamento agora do câncer de tireoide, como que funciona? Então, como eu sempre falo, né, eu não sou cirurgião, eu não sou oncologista, mas assim, sempre que você tem uma punção positiva na tireoide, né, você caracteriza que aquele paciente tem um câncer de tireoide, né, você tem que fazer a cirurgia, a tireoidectomia. Essa cirurgia pode ser a tireoidectomia parcial, você tira só metade da tireoide, ou a tireoidectomia total, que você tira a tireoide inteira. Muitas vezes, quando o nódulo é suspeito, ainda não está, certeza que aquele nódulo é maligno, muitas vezes o cirurgião pede a congelação, o exame intraoperatório de congelação, e o patologista vai lá no centro cirúrgico e analisa e confirma se aquela lesão realmente é maligna para ele tirar o outro lado da tireoide ou não. Hoje em dia, a maioria das cirurgias estão sendo total já estão fazendo a cirurgia total, porque antigamente você tentava preservar a tireoide para manter a produção de hormônio. Mas está se observando que meia tireoide normalmente não consegue manter o paciente eutiroidiano.
Então, hoje, a maioria das cirurgias já são feitas tireoidectomia total. Há uns anos atrás, eu fazia muita congelação de tireoide. Hoje, eu já não faço tanto mais, porque a maioria dos cirurgiões já está optando por fazer a tireoidectomia total e já tirar a tireoide inteira, né? E então, você faz a cirurgia, né? A retirada dos nódulos do tumor é o principal tratamento, né? Hoje, com ultrassom, a maioria dos nódulos são diagnosticados pequenos, a cirurgia é praticamente curativa, né? Mas muitas vezes você faz alguns tratamentos complementares, como a iodoterapia, a terapia com iodo radioativo, né? A tireoide, ela é um órgão que ela tem uma coisa muito interessante, que é o sonho do oncologista, né? Você poder fazer uma radioterapia teleguiada, né? Que você só consegue fazer com a tireoide. Porque a tireoide é o único órgão do corpo que capta iodo. Então, se você tirou a tireoide, você faz uma injeção de iodo radioativo, o único órgão que vai captar esse iodo radioativo são as células tireoidianas, que porventura fizeram uma metástase em algum lugar. Essas células pegam o iodo radioativo mata as células. Então, normalmente, um paciente com um carcinoma folicular, um carcinoma papilífero de tireoide, ele fez a tireoidectomia e fez o tratamento com iodo radioativo, a chance de cura dele é gigantesca, tá? Então, é um câncer de prognóstico muito bom. Só eu falar um oi aqui. Filha, Isadora, senão você vai apanhar em casa. Olá, Isadora. Papai tá aqui, falando um oi para você, um beijão pro Lucas também. Tem umas perguntas aqui que são pertinentes. Uhum. Como é feito o tratamento do CA de tireoide? A gente já acabou de falar, né? Uhum. Era uma pergunta que foi feita. Tem uma outra pergunta. É possível o exame da PAF, né, dar negativo e depois de um tempo ela positivar? Então, depende, assim, teoricamente é muito raro um nódulo tireoidiano benigno virar maligno, mas não é impossível, tá? Eu já peguei carcinomas papilíferos surgindo dentro de nódulos de Boston, tá? Então você tem um diagnóstico inicialmente negativo e depois de um tempo dá positivo. Mas é muito mais comum você ter um nódulo benigno e depois surgir um nódulo maligno, tá? Por isso que o ideal é o acompanhamento ultrassonográfico dos nódulos de tireoide, né? Se o nódulo mudou de tamanho, cresceu rápido, mudou de característica, é interessante ele fazer a punção depois de um tempo, né? Então, o acompanhamento é muito importante. De quanto em quanto tempo para fazer essa punção, esse acompanhamento? Então, aí varia muito, né? Eu não estou com os protocolos agora de prazos de acompanhamento, né? Uhum. Mas aí o seu médico endocrinologista ou cirurgião de cabeça e pescoço vai saber te orientar direitinho para cada tipo de resultado que der a sua PAF, para o aspecto que está no seu ultrassom, de quanto em quanto tempo você vai ter que acompanhar. Né? Cadê o Dr. Então, Luiz? Será que o Dr. Luiz está online ainda? Não sei. De repente ele está aí e ele responde para a gente. Para salvar a gente? Vamos lá, vamos continuando. Se ele responder, a gente aproveita um pouco e abusa um pouco do conhecimento do Luiz. Beleza. Vamos lá. A doutora Silmara Nomoto fez a pergunta aqui: como é feita a punção em crianças? Em crianças. Bom, primeiro, teoricamente, muitos nódulos em crianças são muito raros. São muito raros. E a maioria desses nódulos são nódulos pequenos e a maioria benignos. Então, teoricamente, você só vai funcionar um nódulo em criança se esse nódulo tiver realmente mais de 1 centímetro, né? Ou se esse nódulo tiver características ultrassonográficas muito preocupantes, né? Dependendo da criança, a gente tem que fazer anestesia geral na criança para poder fazer a punção. Eu já consegui fazer punção de linfonodo de criança só na conversa. Mas era uma criança maior, de 7 anos, tal. Expliquei e tal, ela colaborou com a gente. Mas dependendo do tamanho da criança,
e da situação, você tem que anestesiar, porque a tireoide, ela movimenta quando a gente fala, quando a gente chora, quando a gente grita, quando a gente engole. Imagina uma criança brava, chorando, é impossível fazer uma punção de tireoide. Ou a criança é colaborativa, ou você tem que, infelizmente, anestesiar essa criança, tá? Mas são muito raros e normalmente você não funciona a criança. Mas pode acontecer de ter que funcionar, tá? Acho que o Luiz respondeu aí. Ó. Ultrassom de controle geralmente de 6 em 6 meses ou anual, dependendo das características do nódulo. Ok. Obrigado, doutor Luiz. Se quiser participar, a gente chama para conversar aqui. Junto cabeça e pescoço aí participando com a gente aqui, nos dando uma ajuda. Já incluímos aqui hoje na conversa aqui, já falamos em três aqui. Tá. Ó, teve mais uma pergunta, acho que não sei se o pessoal perdeu aqui, mas a Silvia Maeda perguntou como é feita a punção. Acho que vale a pena explicar de novo. Sim. A punção é o seguinte: a tireoide, ela está aqui no pescoço, bem próxima da pele, bem superficial. Então, a gente vai pegar uma agulha fina, que é a mesma agulha que a gente usa para colher sangue. Aquela mesma agulha que a gente usa para colher sangue. E aí você vai fazer o quê? Você vai, com o ultrassom, localiza o nódulo. Então, normalmente, é o médico, eu, que sou patologista, funciono junto com o médico radiologista. Então, o radiologista, ele localiza o nódulo, e a gente, olhando lá no ultrassom, eu coloco a agulha, tá? Coloco a agulha lá dentro do nódulo e aspiro, né? Essa agulha, eu faço um movimento com essa agulha, né? Que cada vez que a agulha entra no nódulo, ela faz como se fizesse um microcorte e eu aspiro aquelas células. E aí, então, eu tiro essas células e faço coloco essas células na lâmina e mando para o exame citopatológico. É um exame simples, muito rápido, quer dizer, a agulha fica dentro do paciente aí 20 segundos, 15 segundos, tá? Não é dolorido, é igual uma injeção intramuscular ou uma coleta de sangue, e não precisa nem tomar anestesia, porque a anestesia não faz diferença. Você vai fazer uma anestesia injetável, a anestesia vai doer mais do que a punção. Então, é um exame ambulatorial, rápido, simples, fácil, pouco doloroso e que bem tranquilo de ser feito. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu acho que sanamos todas as perguntas. Se tiverem mais perguntas, pessoal, aproveite que a gente tem um tempinho ainda de lives. Podem mandar aqui quando a gente estiver conversando. Fábio, eu acho que a gente salientou todo o cronograma aqui, né? Deixa eu só confirmar aqui algumas coisas, então. Se alguém precisar de punção aspirativa de tireoide, eu faço punção aspirativa de tireoide uma vez por semana, lá na Clínica Santa Maria, que é na esquina da rua Oliveira Marques com a João Rosa Góes, próximo ao Hospital do Coração. Então, você pode ligar lá, o telefone é 3422-3980, repetindo, 3422-3980, agendar lá comigo, tá? Lá eu faço punção junto com o Dr. Maurício Camia, que é médico radiologista, e faço às terças-feiras à tarde aqui no Instituto Radiológico da Grande Dourados, que está aqui na rua João Vicente Ferreira, quase esquina aqui com a Toshinobu Katayama. Aliás, a entrada é pela Toshinobu Katayama. Hoje o Instituto está dentro do complexo do Pax Primavera. Aqui eu faço junto com o Dr. Eduardo Dutra a punção. E se você quiser, o telefone aqui do IRGD é 3421-4310, 3421-4310, e a gente faz a punção por todos os convênios, tá? Todos os convênios a gente faz nos dois locais, tá? Atendemos os principais convênios que existem e também particulares, ok? Acho que tem mais uma pergunta aí da tia da Samara aí. Oi, Mayuri, tudo bom? Aí veio com uma coisa que a gente queria até falar, ó. Tireoide também é hereditário? Pode falar aí, que eu sei que você queria. Então, as doenças de tireoide estão relacionadas, sim, com a questão familiar, tá?
várias doenças tireoidianas têm uma relação familiar. Então, por exemplo, há tantas doenças benignas que levam a hipertireoidismo, hipotireoidismo, né, que é a doença de Graves, as tireoidites de Hashimoto, quanto os cânceres de tireoide. Existe um tipo de câncer de tireoide, que é o carcinoma medular, que é um carcinoma raro, de mau prognóstico, que está relacionado às chamadas neoplasias endócrinas múltiplas, né? Então, são pacientes que têm múltiplos tumores, múltiplos cânceres em glândulas endócrinas. Então, câncer de tireoide, câncer de pâncreas, câncer de glândula suprarrenal, né? E esses têm uma incidência familiar muito grande de neoplasias. Quando você diagnostica esse câncer, o câncer medular da tireoide, toda a família tem que fazer um acompanhamento, fazer um exame de biologia molecular para ver se eles não têm chance de desenvolver esse câncer em toda a família, tá? Mas, de um modo geral, se você tem aumento se você tem pessoas com câncer de tireoide ou com outras doenças autoimunes da tireoide na família, a chance de você ter um problema é maior, sim. Está relacionado com hereditariedade, com um aumento de incidência familiar. Perfeito. Então tem a questão familiar envolvida. Como se identifica uma doença de tireoide? Provavelmente os sintomas, né? Então, aquilo que eu comentei no começo da live, né? Os nódulos de tireoide, de um modo geral, são assintomáticos. A menos que o nódulo seja muito grande, forme uma massa no pescoço e acabe fazendo algum sinal compressivo, né? Agora, as doenças benignas da tireoide, as doenças inflamatórias, autoimunes da tireoide, elas levam a hipertireoidismo ou hipotireoidismo, né? Que é o hipertireoidismo, é o aumento da produção dos hormônios da tireoide, levando a uma aceleração do nosso metabolismo e sintomas de a pessoa ficar agitada, perde o sono, come muito, emagrece, fica muito irritada, né? E o hipotireoidismo é o contrário. A falta dos hormônios tireoidianos leva a pessoa a ter um metabolismo lento. Então, a pessoa come pouco, engorda, tem muito sono, não tem ânimo para fazer nada, não tem energia para fazer as coisas. E esses são os sintomas principais das doenças benignas da tireoide. Se você tem algum desses sintomas, você tem que procurar o seu médico endocrinologista para ele fazer uma avaliação clínica em você e ver a necessidade de você colher os exames. Perfeito. Mais uma perguntinha. O iodo radioativo é um procedimento para todos os pacientes que se submetem a cirurgia de câncer? De tireoide. De tireoide? Né? Primeiro tem que falar que nós estamos falando de tireoide. A grande maioria, tá? Existem indicações claras para isso, tá? A grande maioria das pessoas que operam câncer de tireoide vão fazer o iodo radioativo, sim. Mas a indicação é do seu oncologista, tá? Então, você diagnosticou câncer de tireoide, você vai fazer fez a punção, diagnosticou câncer de tireoide, faz a cirurgia, sai o exame anatomopatológico lá da cirurgia, caracterizando que tipo de câncer que é, qual que é o tipo do câncer, se ele está localizado ou não, e aí o seu oncologista vai determinar o tratamento. Muitas vezes vai fazer o iodo radioativo e, dependendo do estadiamento desse câncer, vai ter que fazer quimioterapia, outras coisas. Mas, de um modo geral, na maioria dos cânceres de tireoide, principalmente nos diagnosticados cedo, né, o diagnóstico precoce, a tireoidectomia, né, a retirada da tireoide associada ao iodo radioativo é praticamente cura do câncer de tireoide. Perfeito. Vamos fazer aquele quadro, que está virando um quadro já da nossa live, que é o Mitos e Verdades? Vamos lá, vê aí então, o que você tem aí. Qualquer coisa, o Luiz me salva aqui. Qualquer coisa eu já boto ele aqui na live. Vamos lá. Hipotireoidismo e hipertireoidismo são sintomas de câncer de tireoide? Na grande maioria das vezes, não. Tá? Praticamente 99% dos casos de hipotireoidismo estão relacionados a doenças autoimunes da tireoide. Né? O hipotireoidismo, a doença mais comum é
a tireoidite de Hashimoto, e o hipertireoidismo, a doença mais comum é a doença de Graves. Tá? Existem nódulos tireoidianos hiperfuncionais que produzem hormônio e podem dar um hipertireoidismo? Tem, mas não é o mais comum, tá? E normalmente o câncer de tireoide, o nódulo maligno, não tem relação com hiper e hipotireoidismo. Ótimo. Mais um. O câncer de tireoide pode ser assintomático? Na grande maioria das vezes é assintomático, e quando ele dá sintomas é porque ele já está muito grande, dando sinais compressivos, e aí já é um caso mais grave. E normalmente quando dá sintomas são aqueles 5% daqueles carcinomas piores, que é o carcinoma medular, o carcinoma anaplásico, que crescem rápido e acabam invadindo outras estruturas do pescoço e dando sintomatologia. Tá? Mas os carcinomas mais comuns normalmente são assintomáticos. Uma coisa que eu li muito aqui. Usar muito celular pode causar câncer de tireoide? Não existe comprovação disso. Tá? Não existe nenhum trabalho que comprove isso. Agora, até tem uma pergunta aqui, até aproveitando essa situação. Eu acho que essa pergunta ali era por causa da questão da bateria e radiação da bateria por ter iodo na época, né? Mas a radiação tem a ver muito com câncer de tireoide, tá? Quando você tem radiação ionizante, exposição à radiação, aumenta muito a incidência de câncer de tireoide, tá? Nos acidentes nucleares que já existiram no mundo, aumentou muito a incidência de câncer de tireoide. Então, a tireoide é um órgão extremamente sensível a, a radiação, tá? Então, você vê lá em Goiânia, quando teve aquele acidente com o Césio, muita gente, aumentou muito a incidência de câncer de tireoide, né? Os órgãos mais sensíveis à radiação para desenvolvimento de câncer são tireoide, a medula óssea, né, as leucemias, e as glândulas, testículo e ovário, né? Então, são os órgãos mais sensíveis a desenvolver câncer por exposição à radiação, tá? Então, a gente até fala que as pessoas que trabalham com radiação, né, que trabalham em raio-x, essas coisas, devem usar o colar cervical, né, de chumbo, para proteger a tireoide contra a radiação, tá? Ótimo. Ó, o Dr. Luiz aqui até citou. Lembrando que a rouquidão persistente pode ser o sintoma de câncer de tireoide. Sim, exatamente. Tem um nervo, né? O nervo laríngeo recorrente, né? Ele passa pela tireoide, né? E a invasão e a destruição desse nervo, ele paralisa a corda vocal, né? E aí dá rouquidão crônica, né? Rouquidão sempre você tem que pensar em câncer. Pode ser câncer de tireoide, pode ser câncer de laringe, né? Então, tem sempre que... Rouquidão sempre tem que ser investigada, né? Obrigado aí, Luiz, por lembrar disso. É a nossa participação especial aqui. O principal, mito ou verdade, o principal tratamento do câncer de tireoide é a retirada da glândula? Sim. É a retirada da glândula. É o que o Dr. Luiz faz bastante. Arranca a tireoide do povo aí. A tireoidectomia, que é a retirada total da glândula. É uma cirurgia, hoje, muito segura, muito tranquila, tá? Mas é uma cirurgia, assim, que pode ter algumas complicações, mas, de um modo geral, uma cirurgia extremamente segura, tranquila, né? Mas, como qualquer cirurgia, pode ter as suas complicações, né? Legal. Mais uma aqui. Ter vários nódulos na tireoide, todos eles em mesma proporção, significa que não tenho câncer de tireoide? Bom, não significa que não tem. Mas, assim, se você tem um nódulo único, a chance dele ser câncer é maior do que se você tem vários nódulos, tá? Então, quer dizer, se você tem um nódulo só, a chance dele ser câncer é maior do que se você tiver vários nódulos. Mas você ter vários nódulos não impede que um deles seja câncer, tá? Por isso que
quando você tem vários nódulos, é importante no ultrassom a descrição desses nódulos, para você ver quais desses nódulos têm características mais suspeitas, porque aí vai ser esse nódulo que nós vamos funcionar, tá? Esse nódulo ou esses nódulos que serão funcionados, tá? Beleza, eu acho que agora os mitos e verdades acabaram. Mais alguma colocação para a gente fazer aqui no final? Tem uma pessoa que tinha colocado uma pergunta aqui, mas acho que a gente respondeu aqui, que a tireoide pode ser sensibilizada por algum elemento transformando em uma doença. Isso. Que eu falei que é a radiação, né? E que a radiação pode desenvolver câncer de tireoide e é um fator importante. Perfeito. Eu acho que nossas perguntas cesaram, o pessoal tirou todas as dúvidas, né, Fábio? Mas as minhas aqui também já foram sanadas, as minhas perguntas respondidas. Todo o nosso quadro de mitos ou verdade já foi também feito. Mais alguma colocação que você gostaria de fazer? Acredito que é isso, né? Agradecer aí ao Dr. Luiz Augusto Cassetari, né, cirurgião de cabeça e pescoço, né, que trabalha aqui no COD, aqui no Pax Primavera, no Hospital Cacemes, no Centro de Oncologia lá do Hospital Cacemes. Agradecer muito pela presença dele, por ter assistido a live e ter colaborado aí com algumas informações muito importantes, né? Agradecer a presença de todos aqui, mais uma vez nossa live com bastante gente acompanhando, né? Nós já temos aí uma quantidade grande de lives, então pedir para o pessoal curtir o nosso canal do YouTube, a gente já deve ter o quê? Umas 12 lives, eu acho, né? Tem bastante, que eu até perdi as contas. Por aí, nós já temos lives aí sobre o que é câncer, sobre câncer de pele, câncer de colo de útero, câncer de mama, sobre câncer de cólon, sobre doenças infecciosas como hanseníase, tuberculose, covid, né? E então, quem não conseguiu assistir inteiro, quiser assistir, vá lá no nosso canal do YouTube, é só entrar no Google, digitar lá Artemis Laboratório por vídeo, já aparece o nosso canal, curtam o nosso canal, assistam nossas lives e dizer sobre a semana que vem. Nós estamos no mês de combate ao câncer de testículo, né? O câncer de testículo, apesar de não ser um tumor muito comum, ele afeta homens jovens. E por estar nessa data, nós vamos falar semana que vem sobre câncer de testículo. E nós vamos ter uma participação especial aqui do Dr. Guido, Dr. Guido Vieira, médico urologista, né? Foi professor na UFGD, professor lá na Unigran, e vai estar aqui com a gente semana que vem falando sobre câncer de testículo. Então não percam a nossa live da semana que vem, vai ser uma live bem interessante, no mesmo horário aqui, o Artemis Laboratório promovendo mais uma live aí. Perfeito, muito bem colocado. Agradecer a presença de todos aí. Pedir para todas as pessoas que estão vendo aqui nossa live, quem não segue a gente lá no nosso Instagram, sigam a gente segue vocês de volta também. Dá uma moralzinha pra gente, porque a gente se dedica bastante para fazer essas lives. Muito obrigado pela presença de vocês. Falar de novo para vocês que nós estamos agora com análises clínicas. Se vocês precisarem fazer os exames que são pertinentes à tireoide, que nós conversamos aqui, TSH, T4, T4 livre e demais hormônios, estamos aqui disponíveis. E agradecer ao Dr. Luiz pela presença. Foi uma presença na nossa live muito enriquecedora. Ajudou a gente em algumas perguntas aí, né? E muito obrigado por tudo, pessoal. Nos vemos semana que vem, às 19 horas novamente. Certo? Certo. Muito bom. Então tá, obrigado, pessoal. Se precisarem, estamos aqui, sabem onde nos encontrar aqui no Artemis Laboratório. Estamos à disposição para atendê-los no que for possível e estamos sempre aqui tentando colaborar um pouco com o conhecimento sobre doenças, sobre saúde, né? Para a gente estar sempre nessa nossa conversa semanal todas as quintas-feiras. Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado. Um abraço, fica com Deus.